Bom dia, boa tarde ou boa noite. Viemos através desse vídeo apresentar o nosso trabalho, que trata-se de um artigo qualitativo, descritivo e exploratório sobre o trabalho home office e os impactos psicológicos. Somos da UniFTC, a unidade aqui de Feira de Santana, Bahia. Meu nome é Antônio Marcos e esse é um artigo que foi desenvolvido por mim, por Kevin, Victoria Teixeira, ambos da unidade de Feira de Santana. O nosso artigo trata-se aí de uma pesquisa com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Para a coleta de dados, nós utilizamos aí um questionário virtual através da plataforma Google Forms, que foi composta aí de 8 perguntas fechadas e abertas, que no total aí 66 participantes que adotaram o modelo do trabalho em home office puderam responder ao questionário com base em suas vivências, experiências do trabalho, home office, no seu dia a dia aí no geral. O nosso referencial teórico, ele foi dividido aí em 3 tópicos. No home office, na mudança legislativa do home office e no olhar da psicologia. O trabalho home office, ele é um termo rotineiramente utilizado no Brasil para designar essa modalidade. E segundo a Organização Internacional de Trabalho, pode ser caracterizado como uma atividade realizada em espaços diferentes dos escritórios formais, sendo que a integração entre os profissionais é medida por tecnologias digitais como smartphones, laptops e computadores desktops, entre outros. Né? Diante de tudo isso aí, houve também uma mudança legislativa do home office. Né? O teletrabalho vinha anos após anos aí ganhando espaço nas relações de trabalho, porém seu crescimento ele não era acompanhado por uma regulamentação nas leis, de modo a proteger o empregado e manter a segurança que a relação do trabalho tradicional aí proporciona. Beleza? Diante de tudo isso aí temos também aí o olhar da psicologia, né? Porque a exaustão física está constantemente presente no conflito trabalho-família, justamente por causa aí da sobrecarga aí envolvida. Né? Além disso, pode surgir problemas de saúde como estresse, depressão, hipertensão, ansiedade, transtorno de humor, abuso no uso de substância, como o maior consumo aí de álcool, por exemplo. Como falei, a análise dos resultados, com o intuito de entender a fundo as características e consequências causadas pela modalidade do trabalho em home office, nós elaboramos uma pesquisa com questionamentos que possui o objetivo de entender o perfil do indivíduo, né? E como falei, foram realizadas 66 entrevistas que terão aqui os dados explicados abaixo. Quando perguntamos aí qual o seu sexo, a princípio foi observado que dentro da modalidade do trabalho em home office, o sexo com maior volume é o sexo feminino, sendo mesmo 71,2%, sendo apenas 28,8% referente ao sexo masculino, como aí está identificado na figura. Quando perguntamos qual o seu estado civil, né, ao analisar aí a figura 2, é possível observar que 47% da massa entrevistada se encontram casados e, com isso, seus pensamentos e ocupações são maiores, acarretando assim um nível de estresse elevado pela obrigatoriedade de entender que a rotina casa-trabalho estão ao mesmo espaço, porém necessita de disciplina, o foco para manter o equilíbrio entre os mesmos. E é perceptível que há aí uma separação sexual do trabalho, que embora não corresponda exatamente ao modelo tradicional, onde o papel na família e doméstico era assumido inteiramente pelas mulheres, enquanto o papel do provedor seria dos homens. No modelo atual de conciliação, por exemplo, aí, cabe que exclusivamente as mulheres conciliar vida familiar e vida profissional, sobretudo quando estão reunidos num espaço doméstico. Maravilha? Quando perguntamos aí se você tem filhos, né? Foi possível perceber que para mulheres que possuem filhos, possuem uma tendência crescente de trabalhar mais dias por semana, né?
desta análise que as mulheres, devido ao acúmulo de tarefas domésticas e de cuidado maior com os filhos, são mais interrompidas durante sua jornada de trabalho e necessita aí de mais dias para desenvolver as mesmas atividades que seus colegas homens. Em virtude disso, a mulher acaba sofrendo uma sobrecarga psicológica por estar em um ambiente inadequado para o trabalho, com todas as responsabilidades aí do seu lar, aumentando aí o seu nível de estresse. Nesse outro dado aí da pesquisa, quando perguntamos se trabalhar em home office afeta negativamente o seu psicológico, 75% aí, mais de 75% aí, responderam aí que sim. E ao analisar essa figura, é notório que essa modalidade de trabalho tem afetado um volume grande de pessoas que acabam sofrendo em decorrência do acúmulo de estresse por conta do volume de atividades e disciplina. E isso aí acaba oscilando com barulho no seu local de trabalho, um local inadequado e até mesmo a falta de suporte da empresa para com o colaborador. Na análise das respostas abertas, que foram descrever os pontos positivos e os pontos negativos do trabalho em home office, foi possível identificar que a recorrência da palavra entre ambos apresentou distinções significativas, evidenciando aí a ausência nas respostas dos homens de menções aos termos centrais respondidos pelas mulheres, aparentando uma assimetria quanto às atividades de cuidado dos filhos e da casa em relação ao sexo. Para os homens, são centrais os termos tempo, contato e casa, sendo que o termo casa se associa aí à questão de administração do tempo do trabalho e não do tempo disponibilizado com os filhos e com o trabalho doméstico. Já para as mulheres, apareceram com frequência expressivas termos relacionados às dificuldades de concentração e às interrupções que sofre durante a atividade laboral em casa. E diante do que foi analisado, portanto, é perceptível uma separação, inclusive uma separação sexual do trabalho, que embora não corresponda exatamente ao modelo tradicional, onde o papel na família e doméstico era assumido inteiramente pelas mulheres, enquanto o papel do provedor seria dos homens, né? Para os mesmos, o termo dificuldade surge conectado à questão da falta de contato com os colegas de trabalho. E no modelo atual de conciliação, cabe quase que exclusivamente às mulheres conciliar vida familiar e vida profissional, sobretudo quando estão reunidos num espaço doméstico. A pesquisa permitiu concluir, de acordo com as respostas dos entrevistados e análises bibliográficas, que a modalidade do trabalho home office apresenta aspectos psicológicos negativos que atingem ambos os sexos, porém não de forma igual. Prevalece a desigualdade na divisão do trabalho doméstico e de cuidados, levando as mulheres a jornadas super extensas de trabalho e sobrecarga quando se refere a todas as atividades destinadas às mesmas. As pessoas têm sofrido com estresse ocupacional, ou seja, todas as exigências de trabalho, incompatibilidade de papéis, condições materiais, onde a infraestrutura não é adequada, poluição visual e auditiva tem causado pressão psicológica, a qual tem afetado grande parte das pessoas, onde o reflexo disso acaba sendo dores no corpo, estresse, mancha no corpo, dores nos ombros. Ou seja, há impactos negativos, porém os colaboradores não estão tendo o apoio necessário vindo das organizações, mesmo sendo um modelo relativamente novo, onde as pessoas estão buscando aí meios de adaptação. É notório que as empresas não estão prestando o apoio necessário para que a adaptação aconteça de forma leve e psicologicamente saudável. Portanto, o ideal aí é que haja esse suporte, sendo necessário que a empresa possua psicólogos para atender cada colaborador ao menos uma vez na semana, com o objetivo de entender os reais gargalos e possibilitar aí que o mesmo consiga se portar diante das possíveis distrações e turbulências mentais. Prestando assim um auxílio ao colaborador, a empresa terá um reflexo positivo perante atividades exercidas pelo mesmo, possibilitando a agregação de um valor maior. Muito obrigado. Finalizamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigado.